15. Esse texto é um desafio para nós, uma vez que trata e narra o testemunho do apóstolo Paulo. E ele relata o milagre que Deus fez em sua vida, fruto da graça de Deus. Eu tenho compartilhado com os irmãos em outras oportunidades que algumas definições de graça ou da graça, além daquela que tradicionalmente temos no conceito da teologia sistemática, e é uma definição bastante erudita, que normalmente se diz que graça é o dom imerecido de Deus. Parece que falou, mas não disse nada ainda, porque dom você precisa explicar. Imerecido, para algumas pessoas, você precisa dissecar isso e descrever o que é algo imerecido. De uma forma geral, mais comum, eu diria que uma definição como essa continua sendo enigmática. Porque dizer que graça é o dom imerecido de Deus, você precisa explicar o que nesse contexto significa dom e o que significa, evidentemente, o imerecimento por parte de alguém acerca do que Deus pode nos dar, soa ainda como algo misterioso. Mas eu aprendi duas definições em meus estudos e apropriei-me delas como sendo para mim as melhores definições de graça. E esse texto me ajuda a incluir uma terceira. Graça é Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Ou seja, tudo aquilo que considerarmos impossível, mas que de alguma forma se realiza e acontece, é porque Deus manifestou a sua graça poderosa. Deus fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Evidentemente que a bênção maior, o efeito maior dessa certeza é o fato de que Deus nos salvou. E nenhum de nós pode salvar-se a si próprio, se não for pela ação de Deus, redimindo-nos por meio de Jesus Cristo na cruz. Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer. E quantas vezes na nossa vida, em nossa vivência, vamos perceber e descobrir circunstâncias, situações que nós também experimentamos a ação de Deus, dando-nos bênçãos, permitindo-nos experiências que por nós mesmos nós não seríamos capazes de realizar, de conhecer, de fazer. Portanto, pastor Simbala me fez entender que graça é Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Mas estudando os evangelhos, descubro que por meio de Jesus Cristo a graça de Deus se torna conhecida pelo jeito como Deus escolheu e agiu amar as pessoas no seu tempo. Jesus o tempo todo preferiu andar nos povoados, andar com gente simples, sem ignorar os das classes mais altas, porque ele também teve a oportunidade de conviver com essas pessoas, mas preferiu suprir a necessidade mais premente do seu tempo, que era atender, cuidar, suprir as pessoas que aquele contexto, fosse ele político, especialmente religioso, ignorava. Por isso Jesus andou com gente tão esquisita, que certamente nos nossos dias também continuariam sendo consideradas esquisitas, fora do padrão, fora das expectativas, e que especialmente não supriam a expectativa de uma religião perfeita, de pessoas consertadas. Mas Jesus veio exatamente ao encontro dessas pessoas. Então, ao ler os evangelhos, eu vou descobrir que graça é a revelação do jeito de Deus amar. E por que isso é tão importante diferenciar e de dizer que existe um jeito todo próprio, todo especial de Deus amar? É porque nós ainda não sabemos na plenitude o que é amar. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 13, e quando Paulo canta o amor, canta a perfeição deste amor de Deus pela humanidade, vamos perceber o quão distantes ainda estamos deste jeito divino de amar. O amor tudo espera, o amor tudo suporta. Será que este tem sido de fato a nossa capacidade de amar? Mas é pela graça de Deus que descobrimos que Jesus foi perfeitamente hábil em amar deste jeito, suportando todas as coisas, esperando o tempo certo, sendo paciente, sendo sofredor,
em prol do seu propósito, em prol do seu objetivo maior de ministrar o propósito, a missão de Deus para a humanidade. Graça é o jeito de Deus nos amar. E esse texto, especificamente diante do testemunho que Paulo dá acerca do que é graça para ele, vamos então, numa terceira definição, e de uma forma mais aplicada, mais próxima à nossa realidade, descobrir que graça é, no fundo, trazendo o conjunto daquilo que Deus faz e que eu não posso fazer, unindo-se ao jeito de Deus amar. E como eu ainda não sou capaz de amar, graça finalmente é, portanto, o poder que Deus tem de mudar quem eu sou. Graça é, acima de tudo, a capacidade de Deus mudar o meu jeito de ser. Evidentemente, muitas pessoas se escudam, se mascaram e até se desculpam do seu jeito de ser, dizendo, como dizia a Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Acho que é isso que fala a música, né? Eu não sei direito, é mais ou menos isso? Já me corrigiram dizendo que é mais, ainda bem que eu não sei. Se eu soubesse muito, você diria, lá, o pastor sabe direito. É igual quando cita capítulo de novela, né? Pastor está vendo novela, não basta dizer que foi ver na propaganda, no intervalo, né? Então eu prefiro não saber bem essas músicas para vocês continuarem pensando que eu prefiro outros tipos de música, né? Mas muitos de nós insistimos em dizer, mas eu sou assim mesmo, e ainda coloca Deus na farinha. Porque fala assim, Deus me fez assim. Deus me fez assim, tímido. Deus me fez assim, ousado. Deus me fez assim, abusado. Deus me fez assim, mal educado. Porque tem muita gente que acaba dizendo que Deus fez você do jeito que você é, e isso se torna uma desculpa para você continuar sendo a pessoa grosseira, estúpida muitas vezes, com as pessoas à sua volta, e você vai dizer, mas esse é o meu jeito mesmo de ser. E é então quando Paulo dá o seu testemunho de dizer, a graça me transformou. E se tem alguém no relato bíblico que tem autoridade para dizer que a graça tem poder de transformar, este alguém é o apóstolo Paulo, diante dos seus muitos testemunhos dados. Basta você ler as suas cartas, as suas epístolas, basta conhecer um pouco da história do apóstolo Paulo, um pouco apenas, para você perceber como graça se define também pelo poder que Deus tem de mudar quem eu sou. E se enquanto não houver mudança no jeito que eu sou, onde está então o poder da graça? Só para eu ir para o céu? Eu acho que isso é uma visão extremamente reducionista. O que alguns chamam, dentro da teologia, existe um termo chamado salvacionismo, que é reduzir a graça apenas para levar a gente para o céu, ignorando o fato de que a graça precisa nos transformar no jeito de viver hoje. Evidentemente, sem ignorar a realidade de que vamos para o céu, porque também os dois extremos são perigosos. Existe uma teologia liberal que diz que a graça, a salvação, é só para este tempo na missão integral de Deus, e o céu talvez não exista. Mas existe o conceito salvacionista de que, uma vez salvo, salvo para sempre, que se dane o resto. Eu faço o que eu quero, eu sou o que eu sou, eu firo as pessoas, eu me escudo no meu jeito de ser. Não é isso que a graça é. A graça, reafirmando, é Deus fazendo aquilo que eu não consigo fazer e não posso fazer sozinho. Graça é o jeito de Deus nos amar, e que muitas vezes tem nada a ver com aquilo que a gente diz que é amor ou que é religião. A gente vai surpreender com Jesus lidando com pessoas, reagindo a situações, como por exemplo, vimos hoje pela manhã, ele se retirando do debate, se retirando da conspiração, para revelar o seu espírito manso, paciente, sabendo que ainda não era o tempo de ele ser preso para ser morto. Jesus mostrando o seu jeito de amar, bem diferente da nossa própria perspectiva do que é ser religioso, piedoso, ou até mesmo esse jeito estranho que a gente diz que ama, mas que muitas vezes não ama tanto assim. E agora com o apóstolo Paulo vamos entender e descobrir que a graça é o poder de Deus de transformar o meu jeito de ser. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 1 ao 11. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes,
Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro no caso, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que crestes. Paulo está introduzindo esse trecho da sua carta, que nós designamos como um capítulo, com a seguinte expressão: eu preciso lembrar vocês, diz o apóstolo Paulo, eu preciso lembrar vocês o evangelho que vos anunciei. Sabe por que Paulo está precisando lembrar? Porque os coríntios, os crentes daquela cidade, uma cidade helenizada, uma cidade pluralizada, uma cidade diversificada, era uma cidade portuária, e havia uma diversidade enorme de expressões religiosas, de línguas, de culturas. Era uma cidade de trânsito das principais rotas de comércio, de viagens, de turismo. Corinto era uma cidade estratégica, e por isso Paulo tinha um carinho tão grande por aquela obra missionária naquele lugar, porque aquelas pessoas, elas tinham um potencial missionário enorme, porque passar por ali em Corinto era receber uma influência cultural, uma influência plural, uma influência religiosa, e o evangelho precisava estar lá, para semear no coração daquelas pessoas esta multiplicação da fé em Jesus Cristo. Mas Paulo estava preocupado porque a influência da cultura ou da religiosidade da cidade estava sendo maior do que a influência do cristianismo na vida da cidade. E o que estava acontecendo naquele contexto é que, como em geral os gregos não criam na ressurreição, estes conceitos agnósticos que diminuíam o valor da pessoa de Jesus, que estavam trazendo confusão ao culto da igreja em Corinto, e que a prática ministerial das pessoas estava confusa, havia competição, havia partidos, havia grupos na igreja. Mas eu estou falando da igreja de Corinto, tá? Não estou falando da igreja batista de lugar nenhum. Havia muitos problemas naquela igreja que Paulo precisava recuperar a semente daquilo que foi ensinada. E neste capítulo Paulo vai recuperar aquilo que ele precisava dizer acerca da ressurreição. Porque havia crentes ali em Corinto que estavam começando a duvidar que a ressurreição era uma realidade. Já naquele tempo. Crentes que se diziam seguidores de Jesus, mas que estavam particionando a experiência de fé, que estavam separando em compartimentos, dizendo assim: não, isso eu acredito, isso eu não acredito. Isso é verdade, eu já acho que isso não é verdade. E o pior, por influência de uma cultura, de uma helenização, de uma culturalização grega, que estava sendo mais forte do que as suas convicções bíblicas ou escriturísticas. É interessante, queridos, que passam-se quase 2000 anos, mas não muda nada. A gente continua tendo de enfrentar as mesmas pressões, em que as nossas convicções são questionadas pelas mudanças culturais, e que colocam em xeque as nossas convicções, e a gente vai com o tempo se adaptando, se moldando, para não perder o rumo da história. Mas quantas vezes acabamos por negociar a essência do que é o evangelho que nos foi ensinado? Por isso Paulo está dizendo: eu preciso lembrar vocês o evangelho que eu anunciei. E que evangelho é esse? É o evangelho que transforma, e é o que Paulo está querendo dizer. O evangelho que eu creio, Paulo diz,
é o Evangelho é o Evangelho da ressurreição. Porque assim como eu creio no que aconteceu comigo, faz todo o sentido crer na possibilidade da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo estava convicto de que era o tempo de resgatar a firmeza daqueles crentes. E Paulo coloca em xeque a validade daquela fé, porque ele diz: talvez vocês tenham crido inutilmente. A denúncia é séria. O risco era enorme de que aquelas pessoas, negociando suas convicções, negociando o seu aprendizado, negociando as raízes e os fundamentos imutáveis do Evangelho, estavam determinando e deixando de uma vez por todas a certeza de que não valeu a pena crer. Será que para nós ainda não vale a pena crer? Quando nós também sucumbimos às nossas manias, às nossas tendências e pior, segundo o que está descrito aqui, as expressões dos nossos tempos. Essa semana, abrindo um parêntese, necessário, porque é algo que está aí em voga nas redes sociais de uma forma viral. Essa semana tem sido divulgado, já recebi tantas mensagens: pastor, isso é verdade? Pastor, está sabendo disso? É engraçado, né? As pessoas se preocupam de que se o pastor está bem atualizado. Então, a gente recebe a mesma mensagem umas 20, 25 vezes. Pode botar na ponta do lápis. O WhatsApp, então, agora que eu estou fazendo contato com os irmãos por WhatsApp, porque nós decidimos fazer o contato de aniversariante por meios da mídia eletrônica, ou por um SMS, ou por um WhatsApp, ou por e-mail. Se não tem nenhum dos três, e tem gente que não tem nenhum dos três, a gente faz uma ligação. Agora, se não achar você em casa, aí fica difícil, para dar os parabéns pelo seu aniversário. E com isso, os irmãos estão descobrindo o meu celular. Não tem problema não. Por enquanto não tem problema. Acho que não vai ter problema. Com isso, essa semana eu recebi pelo menos umas 13 mensagens com a mesma pergunta: pastor, isso é verdade? E o que é verdade? É porque, infelizmente, no domingo passado, a Igreja Batista em Pinheiros, na cidade de Maceió, em Alagoas, aprovou por unanimidade receber em seu hall de membros pessoas declaradamente homossexuais. E isso, então, foi uma grande celeuma em todo o contexto da Convenção Batista Brasileira. O pastor Wellington tem sido alvo de duras críticas, de ofensas pessoais e também de questionamentos, os quais até eu mesmo faço. Porque parece-me que nós estamos confundindo acolhimento com aquiescência. Nós, como igreja, e aí é um tema muito profundo, eu não quero superficializar e também não dá tempo para a gente aprofundar, mas eu quero, se pelo menos for útil, dar esse posicionamento para você, diante desta bomba que explodiu na Convenção Batista Brasileira e que certamente vai repercutir na Assembleia lá em Santos agora no mês de abril. Certamente vamos ter que tomar alguns posicionamentos. Estamos questionando por que a Convenção não emitiu um parecer, uma nota que seja oficialmente. Então, por isso, tantas dúvidas, tantos questionamentos. É verdade, não é verdade? Sim, é verdade. A Igreja Batista em Pinheiros, na cidade de Maceió, no Alagoas, decidiu sim receber em seu hall, como membros ativos, pessoas que praticam homossexualidade deliberadamente. Então, é a primeira Igreja Batista em solo brasileiro, que faz parte ainda da nossa convenção, que assumiu uma postura de aquiescência, de aceitação em seu hall de membros, de pessoas que praticam homossexualidade. E agora? Bom, agora a gente precisa tomar o cuidado para refletir, para pensar, mas para manter firme a nossa firmeza, firme as nossas convicções, daquilo que, como diz o apóstolo Paulo, lembrar o Evangelho no qual fomos ensinados. E o que eu preciso dizer para você, pelo menos para acalmar o seu coração, é que o fato de alguém aceitar qualquer coisa não significa obrigatoriamente que eu também me sinta obrigado a aceitar. E primordialmente, o meu posicionamento é que estão confundindo acolhimento com aquiescência. A Igreja de Cristo precisa ter as portas abertas e os braços abertos para oferecer apoio espiritual, acolhimento espiritual para todos e qualquer um que desejar acolhimento espiritual. Mas isso não significa aceitar práticas que nós entendemos biblicamente que são pecaminosas. Então não podemos, eu não negocio as minhas convicções de fé, de doutrina, que é baseado na fé, mas especialmente de exegese bíblica. A Bíblia condena como um pecado a prática da homossexualidade. Mas isso não me torna homofóbico, porque eu amo as pessoas.
e quero, na medida em que quiserem receber ajuda, quero disponibilizar ajuda. A questão é que nem todos querem ajuda. E o grande problema, o problema crucial desta igreja e desse pastor, é que eles não oferecem ajuda, eles oferecem apenas aceitação. Venham e vocês podem continuar praticando o pecado de vocês e vocês serão membros desta igreja. Este, para mim, é o ponto nevrálgico do debate, da discussão. Não se trata de homofobia, não se trata de rebeldia, não se trata nem mesmo de xenofobia, porque não seria o caso. Não é nenhum tipo de fobia. É apenas manter firme as nossas convicções. E talvez esteja chegando um tempo em que nós finalmente pagaremos um alto preço por mantermos firme as nossas convicções. Não é pelo que eu acho, é pela minha liberdade de consciência e de interpretação da palavra. E Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que a homossexualidade é um pecado aos olhos de Deus. Portanto, é importante que a gente, como Paulo está dizendo, não permitamos que a culturalização da fé transforme aquilo que é essência numa prática pecaminosa e num hábito aceitável. É claro que nós precisamos aprender a amar como Deus amou, por meio de Jesus Cristo. E Jesus amou pessoas esquisitas. Não há relato na Bíblia, no Novo Testamento, de que Jesus tenha tido contato com pessoas com práticas homossexuais, mas ele lidou com questões que já na época eram muito problemáticas, como, por exemplo, as mulheres adúlteras, prostitutas e até mesmo homens corruptos, como Zaqueu. Talvez na época de Jesus, Zaqueu fosse considerado um Eduardo Cunha da vida. E ele foi lá e sentou com um camarada e disse: eu quero mudar a sua vida. A questão é, até que ponto as pessoas estão dispostas a mudarem de vida? Até que ponto as pessoas dão lugar para que a graça as transforme? Para que a graça seja graça, não para aceitar você do jeito que você é e manter você desse jeito. Mas graça é graça para aceitar você do jeito que você é e do jeito que você está, mas transformar você naquilo que cremos ser o propósito de Deus. Então é graça. Porque nós confundimos a graça com o gracejo de sorrir e negociar, flertar com o pecado, andar no limiar do abismo e brincar com as coisas sérias de Deus. A graça não nos indulta, a graça não passa a mão pela cabeça da prática deliberadamente pecaminosa. A graça se dispõe a transformar, nos libertar, nos dar um novo começo, na medida em que nós quisermos. Evidentemente, como há corruptos que não querem mudar de vida, como há marginais que não querem mudar de vida, como há pessoas enfermas que não querem se tratar com remédios, como há adúlteros que não querem deixar a prática do adultério, por escolha, não é doença, não é um desvio genético, não se trata disso. A pessoa fez uma escolha de se embrenhar pelo vício da prostituição e do sexo livre e indiscriminado, assim também pessoas que se envolvem na prática da homossexualidade. Se quiserem manter deliberadamente a prática, que mantenham. Mas nós não seremos obrigados a aquecer com a prática do pecado. Acolher o pecador, sempre. Todos que quiserem ser ajudados. Todos que quiserem um novo começo. Todos que quiserem experimentar o que cremos ser o poder da graça, que muda o nosso jeito de ser. E esse é o grande testemunho do apóstolo Paulo aqui. Quando ele diz: a graça, e pela graça hoje eu sou o que sou. Mas este eu sou o que sou está dentro de um contexto precioso em que Paulo não está dizendo: esta é a síndrome de Gabriela, eu sou assim mesmo e a graça me fez assim. Não, se você perceber, há um contraste, e o que falta-nos para a cor da vida com Cristo, para o vigor da nossa experiência, é exatamente o contraste. Quantos de nós temos contrastes para revelar? Se nós perguntarmos aqui de forma muito básica, muito simples, quantos aqui têm história para contar de transformação? Muita gente fala assim: mas eu não sei pastor evangelizar, não sei dar testemunho. Não é possível. Se dar testemunho é a simplicidade de você dizer quem você era e quem você é hoje. E é o que Paulo está dizendo. Paulo diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Será que talvez o espinho da carne de Paulo não fosse uma culpa incontrolável na sua consciência? Não sei, eu estou absolutamente conjecturando. Porque é tão bom que o espinho da carne seja um mistério, porque para nós torna-se um coringa. Ou seja, serve para várias situações, várias circunstâncias. Se a gente não sabe exatamente o que era o tal espinho na carne, então é bom porque a gente vai entender que toda e qualquer fraqueza nossa
pode se transformar na oportunidade de Deus agir e revelar a sua graça, quando Paulo diz: a minha graça te basta. Mas quem sabe considerar que Paulo, trazendo esse testemunho de vida pregressa, pudesse nutrir no seu coração não uma culpa destrutiva, mas um arrependimento, como eu já ouvi de muitas pessoas: por que eu não conheci Jesus antes? Eu já vi tanta gente amada dizer isso com os olhos cheios de lágrimas, de emoção, mas no fundo um arrependimento virtuoso, aquele choro que agrada o coração de Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque fala assim: por que eu não conheci Jesus antes? E isso atormenta o coração daqueles que, se pudessem, teriam voltado atrás para começar tudo mais cedo. Paulo então está dizendo: eu persegui a igreja, eu matei e vi matarem. O relato é claro, no livro de Atos, quando Estevão é morto a pedradas, o texto termina, o capítulo termina dizendo: e Saulo via tudo isso. Paulo foi conivente, quando Saulo foi conivente, foi objetivamente participante de ofensas, de mortes, de homicídios, de crianças, de pais de família, de mulheres. Era algo como temos hoje, algo como membro de um Estado Islâmico. E algum tempo atrás eu vi uma frase, li numa das redes sociais, quando estava mais em alta falar sobre o Estado Islâmico, no começo de todo o terrorismo deles, alguém disse assim: pois é, precisamos de mais Barnabés para enfrentar o Estado Islâmico e encontrar ali dentro tantos Paulos que estão perdidos naquela caminhada. Paulo está dizendo: eu fui isso, mas hoje a graça me fez outra pessoa. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E quem Paulo é agora? Não é mais o Paulo prepotente, o Paulo arrogante, o Paulo violento, o Paulo truculento, o Paulo assassino, aquele Saulo de quem todos tinham medo. Estudando o livro de Atos, você vai perceber que houve uma desconfiança. Espera aí, aquele lá, ele realmente se converteu a Jesus Cristo? Ele é agora um seguidor? Sim, porque domina-nos uma incredulidade, domina-nos uma dúvida reinante em nosso coração acerca da possibilidade do que a graça é poderosa para fazer. Até que finalmente todos viram: sim, este é nosso irmão. Não é mais aquele que era, mas a graça fez dele outra pessoa. Algo interessante na declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Há um detalhe importante aqui no texto, que para mim faz muita diferença. Paulo não diz assim: eu sou quem eu sou. Ele diz: eu sou o que sou. Porque Paulo sabe que a sua essência de DNA, a sua identidade, deveria se manter a mesma. Mas quando ele coloca objetivamente, substituindo o quem pelo o que, parece-me que Paulo está muito mais preocupado na sua conduta, nas suas atitudes, no seu gestual, no seu jeito de ser, do que necessariamente com aquilo que as pessoas o reconheçam pela sua história, pela sua biografia, pelo seu nome. Isso para Paulo não tinha importância. Parece-me que a distinção e a diferença, detalhe, de que Paulo não fala: pela graça de Deus hoje eu sou quem eu sou, mas ele diz: hoje eu sou o que sou, para que as pessoas aprendessem a valorizar, e como nós devemos aprender a valorizar, que a transformação que a graça é poderosa para fazer, é naquilo que eu faço, é nas minhas reações, é nas minhas atitudes, é no meu jeito de ser. Eu continuarei sendo sempre quem eu sou, filho de quem eu sou, tendo o biótipo que eu sou, sendo reconhecido pelo meu rosto, como sempre me conheceram. A identidade não se muda, mas podemos mudar nossas atitudes, sim. E é por isso que Paulo não disse: hoje eu sou quem eu sou, porque ele era o mesmo, a mesma história, a mesma biografia. Paulo não podia apagar o seu passado, mas ele decidiu reescrever o seu futuro. Muitos de nós nutrimos a infelicidade, alimentamos um senso de culpa por achar que nós deveríamos voltar no passado para mudar a nossa história.
Não, queridos, nós não podemos e nunca faremos isso. Mas pela graça de Deus, se estabelece um novo marco. E este marco nos liberta, este marco nos alivia, este marco nos traz uma nova vida, cheia da graça, do poder do perdão, do recomeço. Por isso Paulo frisa bem o seu testemunho: pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. Você hoje deve ser fruto da sua fé, da sua firmeza naquilo que você crê. Deve ser fruto da sua decisão e da sua escolha em seguir as Escrituras. E finalmente você hoje é o que você é, como fruto essencialmente do poder da graça, que deixa para trás aquilo que ficou, mas começa a reescrever a sua história, fazendo você parecido com Jesus. Muitos de nós corremos o risco de, como diz o apóstolo Paulo, crer inutilmente. E nós cremos inutilmente quando nós achamos que ser religioso, participar de um ritual, membrar-se numa igreja, é um problema que eu tenho com esse verbo, tá? Eu estou sendo bem irônico aqui. Que tem gente, pastor, como é que eu faço para membrar nessa igreja? Eu nunca vi na língua portuguesa membrar se tornar um verbo. Não existe, é um processo, tornar-se membro. Então, mas muitos falam assim, eu vou me membrar aqui. Se você quiser só se membrar aqui, não precisa se membrar aqui. Porque o que nós queremos é de homens e mulheres que creiam para uma transformação de vida. E para que, como diz a palavra do apóstolo Paulo, para que não seja mais o que era, mas que seja agora o que tem que ser pela graça de Deus. Crer inutilmente? Creem inutilmente aqueles que supervalorizam a tradição, aqueles que supervalorizam o rito, aqueles que supervalorizam a aparência, aqueles que supervalorizam a estética, aqueles que supervalorizam o cerimonial. Estes creem inutilmente. Mas creem para a glória de Deus aqueles que, como o apóstolo Paulo, têm as suas vidas transformadas, o seu jeito de ser modificado, e passam a ser confundidos com o próprio Jesus. Que em nome de Jesus, eu e você tenhamos crido e vivamos crendo a graça de Deus que transforma o jeito que eu sou. Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e refletir sobre aquilo que Deus fez na vida de Paulo. Eu quero chamar a sua atenção e quero você agora olhando para si próprio. Preciso fazer mais um destaque no texto, mas eu preciso que você reflita sobre isso com muita seriedade. Porque muitos ainda estão crendo inutilmente, porque esta convicção e esta fé ainda não transformou você totalmente ou plenamente, ou o suficiente, porque você está prisioneiro de uma culpa destrutiva. Porque você insiste em dizer, mas eu sou assim mesmo. Ou você insiste em dizer, mas eu fiz tanta coisa de ruim. Mas eu já decepcionei tanto a Deus e as pessoas. Paulo está dizendo exatamente isso que talvez você diga hoje, mas eu já fui tão ruim. É curioso que das pessoas que Paulo descreve 3 pessoas a quem Jesus apareceu. Primeiro ele fala de Pedro, depois ele fala de Tiago, e finalmente ele fala dele mesmo. Não sem propósito, foram 3 pessoas que magoaram muito o coração de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse Tiago, de quem Paulo está falando, certamente é Tiago, o irmão de Jesus. Não era o apóstolo, era o irmão de Jesus. Porque na tradição da igreja primitiva, disse que Tiago ficou tão perplexo com o seu irmão, que não creu nele. Marcos, capítulo 4, diz que os irmãos de Jesus não creram nele. Imagina Jesus vendo seus próprios irmãos não crendo nele.
Mas diz a tradição, isso está registrado no Evangelho aos Hebreus, um livro apócrifo, que Jesus fez questão de aparecer a Tiago. E desde então Tiago creu em Jesus. O irmão de Jesus não o aceitava. O irmão de Jesus não o reconhecia. O irmão de Jesus não cria nele. Mas foi para ele mesmo que Jesus apareceu. E Paulo matou cristãos, Paulo perseguiu cristãos, Paulo fez tudo que poderia ofender o nome de Jesus, mas foi para ele que Jesus apareceu e o transformou. Nesta noite quero dizer a você, querido, não há ninguém, não há nenhuma pessoa que tenha feito algo tão terrível que não possa experimentar a graça transformadora de Jesus. Mas este poder se manifesta na vida daqueles que estão dispostos a um novo começo. Eu quero começar de novo. Paulo levou um tombo na estrada para Damasco e ergueu-se para nunca mais cair de novo. E agora, se caísse, cairia prostrado, humilhado diante da glória de Deus por meio de Jesus Cristo. E aquele que matava agora estava disposto a morrer por quem ele matava. A transformação foi total, porque pela graça de Deus, Paulo se transformou no que nós conhecemos finalmente. E pela graça de Deus, você pode ser transformado também. Será que nesta noite há alguém como Pedro, como Tiago, como Paulo, que tendo vivido os seus anos até hoje, sinta-se tão pobre de possibilidades, um coração machucado, uma consciência culpada, uma vida aflita? O que Deus tem para dizer para você nesta noite é que pela graça de Deus, você pode ser o que Ele quer que você seja, e Ele quer transformar a sua vida. E nós podemos juntos dizer nesta noite, pela graça de Deus, nós somos o que somos. Não queremos crer inutilmente, mas queremos confiar que Deus nos dá um novo começo. Alguém entre nós nesta noite, desde que estamos de olhos fechados, de cabeça baixa, que como o apóstolo Paulo podem e querem testemunhar que pela graça de Deus carecem de transformação, de reconciliação, de perdão, de um novo começo? Este é o Evangelho que pregamos, este é o Evangelho que ensinamos, o Evangelho baseado nas Escrituras, que o Cristo que nasceu é o Cristo que morreu, e o Cristo que morreu é o Cristo que ressuscitou, e o Cristo que ressuscitou está vivo, e continua transformando vidas e corações, trazendo-nos uma alegria plena, uma esperança completa, uma paz abençoada. Se nesta noite há alguém que deseja conhecer esta graça e o poder que esta graça opera, transformando o seu jeito de ser, de dentro para fora, onde você está, erga uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe, graças a Deus, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, pelo poder da graça de Deus, que opera nestas vidas um novo começo, para que possamos dizer, pelo poder da graça de Deus, eu sou uma nova pessoa. Há mais alguém entre nós? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, porque pela graça do Senhor, nós somos transformados, nós somos libertos, nós somos aliviados. E hoje, pela graça, temos a possibilidade de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Obrigado, Senhor, pelo poder que transforma. Obrigado pela graça que nos impulsiona a um novo começo. Obrigado pelo Evangelho que nos foi revelado pelas Escrituras e pelo qual cremos e não queremos crer inutilmente, mas queremos crer para abundar, para fazer valer as Tuas verdades em nossa vida.
Pai querido, queremos praticar a Tua verdade, para que o mundo saiba que não há Deus como Tu, e para que outros também experimentem o poder transformador da graça de Deus. Obrigado, Senhor, por estas vidas que nesta noite ergueram uma de Suas mãos, em resposta à Tua palavra, em resposta ao Teu amor por elas, em resposta à Tua graça que lhes oferece um novo começo. Em nome de Jesus, abrace essas pessoas. Abraça, Senhor, cada um deles, dizendo a eles o quanto Tu os amas, e que eles sintam nesta hora o bálsamo do Teu Espírito Santo, fazendo brotar do seu interior uma alegria incontida, uma esperança renovada e uma paz indescritível, mas que possamos ver nos seus rostos a beleza de Cristo, de uma nova vida começando agora, pelo amor de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar, e eu quero, enquanto cantamos, se possível for, ter você aqui à frente. Você que levantou uma das suas mãos, eu quero abraçar você. Pastor Marcos também estará comigo aqui, recebendo você. Se mais alguém quiser vir abraçar também, é uma forma de dizermos que bom que você está caminhando conosco, que bom que nesta noite o Espírito Santo falou ao seu coração. Enquanto estivermos cantando, sai do seu lugar e vem aqui à frente para nós abraçarmos você, e vamos orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado
Pai querido, em nome de Jesus, toma estas vidas em Tuas mãos. Estabelece hoje, Senhor, o Teu altar no coração desses queridos que estão aqui à frente. Segura-os fortemente, firmemente na Tua palavra, e que eles estejam crendo com firmeza para um novo começo, para que pela graça do Teu poder e pelo poder da Tua graça, eles sejam tudo aquilo que o Senhor tens para que eles sejam, para que eles façam, para que eles ajam, para que o jeito deles seja o jeito de Jesus, e para que isso os leve para o céu, que os encaminhe para a eternidade conosco, juntos, caminhando como família, desfrutando da alegria, da comunhão, do abraço, do carinho, da força, da lágrima juntos, do sorriso juntos. Toma essas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nós as acolhemos em nosso coração e nós nos dispomos a sermos bênçãos para elas, para que sejam também abençoados por Ti, os seus corações. Em nome de Jesus, dá a eles um coração segundo o Teu coração. Dá a todos nós um coração disposto a obedecer-Te sempre, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que alegria estarmos juntos neste culto, celebrando o amor, a fidelidade, vendo vidas sendo alcançadas pela graça de Jesus. A minha oração por você é que essa semana seja uma semana muito especial, que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de alegrias, pelo que o Senhor tem separado para nós, e que a graça de Deus nos suporte, que a graça de Deus nos ajude todos os dias, e que nos encontremos novamente em breve, abençoados, transformados pela graça de Deus, cada vez mais iguais a Jesus. Que esta graça maravilhosa, que esta graça imensurável seja derramada sobre cada coração, que o amor de Deus, um amor infindável, um amor perfeito, esteja sobre a sua vida também nesta noite e para sempre, e que o consolo do Espírito Santo conduza você, fortaleça você em cada circunstância, de tal maneira que o Espírito Santo dirija a sua vida sempre, por onde quer que formos, para sempre, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço que está do seu lado, fortaleça essa pessoa com um forte abraço, e leve o nosso carinho, a nossa alegria de estarmos juntos aqui neste lugar, em nome de Jesus.